Olá, boa noite. Meu nome é Esté Carvalho dos Santos. Eu sou do grupo 3 do projeto Integrador de Engenharias da FAES. Hoje, eu e meu grupo vamos mostrar a finalização do nosso trabalho, que consiste na criação de uma balança digital. Todo o nosso projeto foi desenvolvido de maneira virtual devido à pandemia da Covid-19. Com o auxílio da ferramenta de design 3D Tinkercad, trabalhamos com os nossos principais componentes: o Arduino, o sensor de distância, a protoboard, o display LCD, as molas e a programação. O funcionamento da balança é baseado nos conceitos teóricos da lei de Hooke, onde a flexão da mola ativa detectores ultrassônicos que, por meio de ondas, são capazes de identificar os valores da compressão. O objetivo desse trabalho foi apresentar a importância dos componentes e os métodos de construção da balança. De uma forma geral, os componentes que estaremos utilizando na produção de nossa balança são 4 molas de compressão, o Arduino Uno R3, um display LCD e o protoboard. Estaremos utilizando 4 molas de compressão para que qualquer objeto que for posicionado na plataforma de nossa balança tenha seu peso identificado a partir da pressão aplicada sobre as 4 molas. Como são ferramentas próprias para prototipagem, utilizaremos um Arduino Uno R3, que sua função é destinada exatamente para a criação de objetos e ambientes interativos. E também o protoboard, que consiste em uma placa de ensaio e prototipagem com diversos orifícios que permitem o ligamento e a condução de energia, assim auxiliando na criação de circuitos elétricos experimentais. Estaremos utilizando também um sensor ultrassônico, que é um tipo de sensor de distância utilizado para medir a proximidade de objetos com precisão, composto de um emissor e um receptor de ondas sonoras. E por fim, o display LCD, um painel fino utilizado para exibir as informações de entrada por via eletrônica em seu visor. Agora, partindo disso, precisamos realizar alguns cálculos para descobrir determinados valores dentro da balança. Primeiro, vamos descobrir a constante elástica, e para isso vamos usar a fórmula da lei de Hooke, que tem como m a capacidade máxima suportada pela balança, multiplicada pela g, que é a gravidade, igual a k, que é a constante elástica, vezes x, que é a deformação máxima sofrida pela mola. Isolando o k e deixando a substituição para os outros componentes, nós vamos ter que o k, constante elástica, é igual a m, capacidade máxima de 12 kg, vezes g, que vai ser a gravidade 9,81, dividido por x, que é a deformação máxima de 10 vezes 10 elevado a menos 2. Realizando este cálculo, nós vamos chegar aqui, a constante elástica equivale a 1177,2 Nm por metro. Agora, com este valor, nós podemos calcular dentro dos parâmetros de 12 kg que a balança suporta, qualquer tipo de deformação de mola, qualquer valor. Então, isolando x, que é a deformação de mola, nós vamos ter que deformação de mola x é igual a capacidade variável que a balança vai suportar de 1 a 12 kg, vezes a sua gravidade, que é a gravidade 9,81, dividido pela constante elástica, que é 1177,2 Nm por metro. Lembrando que as incertezas referentes às massas ali serão de 0,1 e as incertezas referentes à deformação de mola será 0,05. Ou seja, sempre que adicionada uma massa, a sua incerteza pode variar de mais ou menos 0,1, enquanto depois de calculadas as deformações de mola, suas incertezas podem variar de mais ou menos 0,05, como apresentado na figura. Primeiramente, em nossa programação, colocamos os componentes que serão utilizados na balança, né? Utilizaremos o Arduino com a finalidade de processamento, utilizaremos também o sensor de distância, esse que vai registrar a deformação da mola, e utilizaremos um LCD com potenciômetro, já com a finalidade, né, de mostrar a informação em quilograma. Todas essas ligações elas são feitas através de uma placa protoboard.
A linguagem utilizada foi a C++, uma linguagem mais robusta, com mais utilidades, assim possibilitando um aproveitamento bem maior da nossa configuração, né? Na foto mostra a nossa programação e no começo você pode ver que tem a inserção dos componentes e logo em seguida a porta, que cada um vai ficar no Arduino, né? E logo em seguida o void loop, que esse void loop é o que faz a grande mágica. Ele pega a informação que o sensor de distância dá, aplica numa fórmula matemática, assim dando o resultado em quilograma. A fórmula matemática que utilizamos é a variável dada pelo sensor de distância, essa dividido por 100 para ter ela em centímetros. Isso se aplica lá na fórmula, que é ela vezes a constante elástica da mola dividida pela aceleração da gravidade, assim dando resultado em quilogramas. E bem preciso, né? Mas com essa programação e com essa configuração, nós buscamos ter um resultado tanto mais preciso quanto mais confiante diante, né, dos materiais que foram dados para nós. Depois de um estudo teórico de como seria a nossa balança, a gente discutiu a respeito de como seria o design, a estrutura. E chegamos à conclusão que a nossa balança ela teria uma estrutura em tamanho de 30 centímetros de comprimento, 24 centímetros de largura e 24 centímetros de altura, sendo a largura e a altura de uma mesma dimensão. Nossa balança teria sua estrutura composta em plástico, até por causa do peso. O plástico ele é mais leve do que se a gente fosse fazer de um MDF ou algum outro tipo de madeira, e o nosso prato de apoio de metal. Então, a nossa balança seria uma balança quadrada, e dentro dessa balança ficariam os componentes mecânicos e eletrônicos. Os nossos componentes mecânicos, que são as molas, elas ficariam em cada lateral. Então nas 4 vértices teria uma mola, essas molas afastadas 3 centímetros da parede, essa mola tendo uma dimensão de 24 centímetros de comprimento quando não comprimidas e 10 centímetros quando comprimidas. Então essas molas ficariam em cada lateral da nossa balança. E esses 3 centímetros é para aumentar o equilíbrio do prato de apoio. Os nossos componentes eletrônicos dentro da balança ficaria de que forma? O protoboard ficaria em um canto da balança, centralizado. O Arduino no outro canto, também centralizado. E no meio, centralizado entre a largura e o comprimento, o nosso sensor de distância. Este no meio da balança para aumentar a eficácia na hora de medir a distância, ficando no centro do prato de apoio, do objeto posto acima. Então, esse sensor aumentaria a eficácia na hora da medição. A nossa balança ela também vai ter pequenos pinos ao lado das molas. Esses pinos vão fazer com que não deixe a mola deformar, chegue à sua deformação máxima. Esses pinos teriam 11 centímetros de comprimento, que é a máxima deformação, onde chegaria aos 12 quilos, que é a quantidade que a nossa balança vai medir. Então, esses pinos não deixariam que a mola chegue à sua compressão máxima, assim aumentando a vida útil da mola. E, por último, o LCD. O LCD ele ficaria na parte exposta, né, da balança, na parte da frente, onde, ligado aos componentes eletrônicos, mostraria o valor em quilogramas do objeto medido. Baseado em tudo o que foi dito, é necessário citar cada resultado obtido para a conclusão do projeto. A partir desse ponto, o objetivo geral foi criar, montar e planejar uma balança digital por meio da programação e conhecimentos teóricos necessários, tendo como ponto de vista fundamental a ideia de que seria uma balança digital, não necessariamente física. Apesar da dificuldade para a elaboração da balança, foi de grande satisfação o resultado final dela. Nisso, o que pensamos? Como deve ser um manual para sua construção, fizemos um design dessa balança para que fique claro como deve ser os seus componentes e a sua estrutura, coisa que só foi possível usando os conhecimentos da programação, física e matemática para a obtenção de resultados precisos. Entretanto, apesar dos problemas aparentes,
soluções foram encontradas, contribuindo assim para que o objetivo final fosse alcançado e o projeto da balança fosse concluído.